por isso. Queridos, depois de muitas semanas, muitos domingos, estudando o livro de Esther, nós finalizamos na semana passada. Nós tivemos um problema técnico e não foi transmitido, até brinquei com alguns, aprove ao Senhor que apenas aqueles que estavam aqui na semana passada ouvissem, conhecessem a conclusão do que nós estávamos vendo aí na série de Esther. Hoje também está tendo alguns probleminhas na transmissão, então a gente sempre lembra o seguinte aos irmãos que estão acompanhando. A transmissão é ali um quebra-galho, nós queremos que vocês venham. Então quem estiver em casa, lembre-se disso, Fique para acompanhar a transmissão apenas quando não for possível mesmo, porque nós dependemos de muitos fatores e às vezes nós temos problema de internet, problema com programa, algumas coisas, nem tudo sai do jeito que queremos. Então, se você está tendo dificuldade aí em casa, lembre-se disso, Não fique na comodidade do seu sofá, venha para a igreja. Hoje nós vamos mudar de livro, finalmente, vamos ver um personagem diferente. Mas vamos continuar no Antigo Testamento, não estou abrindo uma série, mas quero conversar um pouquinho sobre algo que o Senhor pede e que nós não podemos esquecer nunca, que é o que acontece, está registrado no fim do livro do profeta Oséias. Hoje nós vamos meditar em um texto muito bonito. No final do livro, Oséias, capítulo 14, a partir do versículo 1, nós vamos meditar um pouquinho nessas palavras. Nós estamos meio que iniciando hoje uma contagem regressiva no sentido das comemorações dos 31 anos desta igreja. Então, nós já comentamos em alguns momentos, falamos hoje de manhã, tivemos a assembleia, e relembrando aos irmãos que este ano as comemorações do nosso aniversário vai ser numa data um pouquinho diferente, no último final de semana de setembro, porque o mês de outubro é um mês completamente inviável para programações especiais. Nós temos 2 domingos comprometidos com a eleição e nós temos outros 2 fins de semana envolvidos em feriados prolongados. Então, ficariam datas meio complicadas para fazermos o aniversário, mudamos um pouquinho aí, um fim de semana antes do que normalmente fazemos, e vamos sim nos alegrar naquilo que o Senhor tem feito. E nesses domingos nós vamos orar, relembrar e falar um pouco mais sobre a igreja, sobre aquilo que temos vivenciado, vitórias e necessidades. E algo que o Senhor pede que como igreja nós não podemos nos esquecer jamais, é a postura que precisamos nos apresentar ao Senhor. Então, em Oséias capítulo 14, a partir do versículo 1, nós vamos ver algo que o Senhor não abre mão. Deus não abre mão de algo muito específico que nós vamos ouvir e vamos meditar esta noite. Independente se somos ou não igreja, independente de quantos anos a igreja está comemorando, precisamos de tempos em tempos revisitar isso aqui. Então, a partir do versículo 1, nós vamos ter o seguinte texto, as seguintes palavras. Oséias, capítulo 14, a partir do versículo 1. Volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe, perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Síria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são nossos deuses, somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante. Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo, como cedros do Líbano.
Seus amos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra, crescerá como trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável como dos vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Quem for sábio, entenda estas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos. Mas nesses mesmos caminhos, os pecadores tropeçam e caem. Esse é o texto que está praticamente encerrando a história que nós temos no livro de Oséias. Oséias é provavelmente o profeta, ou um dos profetas, com a história mais difícil, incômoda e desagradável. Nós acompanhamos no decorrer da trajetória bíblica uma jornada começada em Gênesis, e muitos entendem, falam que é a jornada do homem atrás de Deus, mas quando a gente olha um pouquinho, de uma maneira mais atenciosa, observando os detalhes, nós vamos perceber que a caminhada bíblica não é a caminhada do homem em busca de Deus, mas do Deus que ama o homem e, apesar do pecado, continua dando oportunidades para que esse homem se relacione com ele. Resumindo, ou falando de maneira bem clara, o texto bíblico, Antigo e Novo Testamento, na verdade, é o contrário. É a história de um Deus que não abre mão de resgatar a sua criação. É uma história de amor. Mas não é a história de amor do homem por Deus. É a história do amor inegável, do amor incondicional de Deus para com o homem. E o que nós vemos é que o homem consegue, de maneiras inacreditáveis, ignorar esse amor. Desde a saída do Gênesis, do Éden, quando o homem ignora e faz exatamente o contrário, e quando eu estou falando aqui homem, eu estou falando humanidade. Não é uma questão só de homens ou uma questão de mulheres. Estou falando de uma questão de sociedade. Os homens conseguem ignorar esse amor em busca dos seus próprios caminhos. Então nós acompanhamos toda a jornada que vai formando o povo, que vai mostrando como Deus se relaciona. Hoje de manhã na EBD, mesmo com horário um pouco menor, nós estamos ali observando 1 João. Nós destacamos, e é importante entender, nós falamos que o amor de Deus é incondicional, é fato. Deus nos ama apesar de nós. Deus te ama apesar de você. E o que esse apesar quer dizer? Apesar de você, do seu pecado. Pastor, o senhor nem me conhece, está me chamando de pecador? O texto de João, 1 João diz que quem fala que não é pecador é mentiroso. Que quem não comete pecado é mentiroso. E que os mentirosos são filhos do diabo. Então é melhor você entender e reconhecer que você tem pecado. Porque aqueles que acham que são bonzinhos demais, o texto os chama de mentirosos. Apesar do meu coração, apesar daquilo que fica escondido ali. Das coisinhas que às vezes a gente nem lembra mais, mas estão ali. Ainda hoje eu fiquei impressionado com alguns fatos que eu desconhecia. Falando, por exemplo, eu gosto muito, já disse aqui, que eu fico impressionado com essas questões que falam do espaço. Outro dia, eu assisti um documentário inteiro, e eu tenho amigos que não se conformam com o fato de eu gostar de documentário. Eu gosto de documentário. Eu acho que eu consegui fazer até que os meus filhos gostem um pouco, de vez em quando eles me acompanham. E eu estava vendo um documentário sobre esse grande telescópio que nós temos, mandando fotos e mandando imagens extraordinárias do cosmos. E eu fico ali impressionado, ali sempre, como é que tira foto no espaço? Eu não consigo entender a mecânica disso. Então eu fui assistir esse documentário, e eu lembro que um dos meus grandes fascínios, e até hoje eu nunca entendi a tecnologia que já não existe mais, ficou obsoleta,
que é a tecnologia do fax. Aqueles mais experientes se lembram do significado de fax, a nova geração não sabe o que é isso, e eu nunca entendi como é que o fax funcionava. Como é que a gente coloca uma folha aqui e ela sai num outro país? Eu nunca entendi esse negócio. E se eu não entendo o fax, como é que eu vou entender as tecnologias dos telescópios que estão no espaço? Mas aquilo é impressionante. E aí eu estava vendo vi ali um vídeo falando sobre um problema que a NASA constatou e deixou eles preocupados, que tem a ver com as coisas que eles enviam, com as sondas que eles enviam para o espaço. Então, falando de um medo, porque eles descobriram que aonde eles fazem aquelas sondas, e tem toda uma questão tecnológica, existe toda uma preocupação, porque assim como tem medo daquilo que vem do espaço para cá, e existem incontáveis filmes de ficção científica falando sobre bactérias, sobre seres que vêm para cá e tudo que pode acontecer, existe uma preocupação de enviarmos algo para o espaço e para outros planetas que não fazem parte, e isso também ser prejudicial. Então tem todo um protocolo de segurança para que as sondas não levem absolutamente nada para o espaço. E os cientistas descobriram que mesmo nas chamadas câmaras limpas que eles fazem lá, um protocolo absurdo, existem microseres, existem bactérias ali absurdas que sobrevivem e se modificam. Mesmo nos lugares mais limpos da face da Terra, existe impureza. Eu achei curioso, porque eles então não sabem mais dizer se estão ou não enviando microseres da Terra para os outros planetas, muito menos o impacto disso num outro planeta. É uma loucura total? Mas por que eu estou falando isso? Não existe nenhum lugar na face da Terra imune à sujeira. Não existe nenhum local na face da Terra que você pode dizer, aqui é 100% limpo, é impossível que fique sujo, por mais que se limpe. Porque a gente não vê tudo. Nós não temos noção de absolutamente todas as coisas. E por mais que o nosso coração esteja em paz, ou que a gente possa sentir estar num bom momento, existem coisinhas ali que vão ficando pelos cantos. E que vão formando algumas coisas que depois florescem de maneira negativa. O pecado sempre deixa rastro. É por isso que nós temos tantos textos nos lembrando a estarmos constantemente diante do Senhor, porque estamos sempre sujeitos a algum tipo de queda. E ela pode se revelar em coisas absolutamente odiosas, até se revelar num descaso, numa apatia, numa falta de interesse, coisas que vão nos afastando de Deus. E a principal função do pecado é nos afastar de Deus, não importa como. Pode ser através de algo que a gente bate o olho e acha absurdo. Pode ser algo que a gente olha e nem vê tanto problema, mas se nos afasta de Deus, nós estamos sendo derrotados. Então o homem não tem jeito. E Deus está ali sempre mostrando. E apesar do amor incondicional de Deus por nós, a relação com Deus não é incondicional. Presta atenção nisso. Não vá achar que eu sou herege. Então preste muita atenção no que eu estou falando. Relação com Deus não é incondicional. Existem condições para um relacionamento verdadeiro com Deus. A relação com Deus não é feita só da maneira como nós entendemos. A relação com Deus, ela é feita à medida que estamos cumprindo o que Ele coloca. É como uma grande causa jurídica, eu falei sobre isso de manhã. É um contrato. É um contrato com a ação das duas partes. Existem coisas que Deus diz que vai fazer, e existem coisas que nós precisamos fazer. A parte de Deus não se duvida que Ele faz. A grande questão é o que nós estamos fazendo. Então, a ação e o relacionamento de Deus, ele, justamente por ter condições, ele oscila, porque o homem não cumpre. Então, nós vemos ali Deus o tempo todo, ei,
eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, mas vocês precisam andar na linha. Eu não divido a minha glória com ninguém. Não adorem os outros ídolos. Não façam como os outros povos. Me escutem, obedeçam os meus mandamentos. E o povo vai se desviando de uma maneira assustadora. E quando os profetas surgem com a missão de falar aquilo que Deus desejava para o povo. Isso nós observamos. A maneira de se relacionar com Deus no Antigo Testamento é muito diferente da nossa hoje. Jesus ainda não havia rasgado o véu do templo. Deus escolhia pessoas por critérios dele, e essas pessoas falavam a mensagem. Então, o que é que marcava um profeta da parte de Deus? Era quando esse profeta com autoridade dizia, assim diz o Senhor. E o profeta entregava não o que ele queria, mas o que Deus mandava. O que o povo ia fazer depois era problema do povo. Mas Deus levantava homens, mulheres, que se destacavam quando o povo se afastava, e eles lembravam, vocês estão errados. Vocês precisam voltar para o Senhor. E muitos foram os profetas. E Oséias é um profeta que vive numa época muito complicada. Oséias está mais ou menos ali no século 8 a.C. Oséias está situado ali na época do declínio do reino do norte de Israel. É um período em que o povo está vivendo uma condição muito interessante, porque o rei da época de Oséias é o rei Jeroboão II, e esse é um rei que administrativamente, economicamente, fez um reinado interessante. O povo não está passando por uma fome, o povo não está passando por uma grande crise internacional, o povo tem condições, as pessoas estão com suas vidas mais ou menos organizadas. E se você olhasse e entendesse que a bênção de Deus ela é significado de uma vida próspera, nós iríamos acreditar que aquele povo está vivendo bem com Deus. Só que prosperidade não é, nunca foi e não será sinal da bênção de Deus na vida de alguém. Presta atenção nisso. O fato de uma pessoa estar vivendo bem economicamente, o fato de uma pessoa estar vivendo bem nos seus projetos, não significa que ela está bem com Deus. A gente às vezes associa isso. Fulano está bem. O que é fulano está bem? Está com dinheiro. Está fazendo as viagens que deseja. Está trocando os carros que quer. Tem o celular que quer. A pessoa está bem. E a maioria das pessoas entendem que se ele está assim, ele está sendo abençoado. E não é isso. Nós temos uma infinidade de igrejas que prega que a bênção do Senhor é material. Que negociam com Deus. Mas o texto bíblico do Antigo ao Novo Testamento vão dizer que não é assim. Então Oséias entra numa época em que o povo está estabilizado economicamente, mas o coração do povo está completamente afastado de Deus. E Oséias vai mostrar isso da pior maneira, porque Deus resolve. Toda vez que eu falo de Oséias, eu fico impressionado, porque é pesado. Deus resolve mostrar o seu sentimento para com o povo. E o sentimento de Deus para com o povo, na época de Oséias, é o sentimento do homem traído. Traído da pior maneira. Estamos falando de uma questão de adultério. Algumas pessoas ousam a dizer que o pior sentimento que alguém pode ter é o sentimento de traição. Sentir-se traído por aquele ou por aquela que você ama. O adultério é algo que causa um trauma emocional indescritível. E Deus então levanta o profeta e vai mostrar através da vida do profeta como é que ele se sente. Ou seja, o profeta Oséias, amando do Senhor,
se casa com uma mulher. E ele passa a amar aquela mulher de uma maneira impressionante. E essa mulher, como diria, não vale nada. O texto de Oséias é dolorosamente assustador. Oséias se casa com esta mulher. Oséias faz tudo por essa mulher. E essa mulher o trai sistematicamente. E o Senhor encheu o coração do profeta de amor. E as mensagens que Deus profere através do profeta são mensagens de amor, mas de dor. Porque Deus está mostrando àquele povo o sentimento que ele tem, porque era isso que ele via. O povo estava traindo o Senhor. A idolatria é adultério. E idolatria, quando nós colocamos, não é apenas o ato formal de estar diante de uma imagem. Idolatria é quando se coloca algo em primeiro lugar, no lugar de Deus. É quando nós temos algo aonde dedicamos a nossa devoção, a nossa paixão, a nossa força. Idolatria é isso. A idolatria moderna não é mais estar diante de uma imagem. A idolatria moderna é quando direcionamos o nosso coração para infinitas coisas e Deus fica de lado. Se Deus não é o primeiro, não serve. Lembra que eu falei que a relação com Deus é condicional? Se Deus não for o primeiro na minha vida, Deus não é nada. Se Deus não for o primeiro na sua vida, Ele não é nada. Porque a condição que Ele estabeleceu é que Ele será o nosso Deus. Mas para Ele ser o nosso Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar. Se não está, contrato rompido. Então a história de Oséias é muito pesada. Mas nós chegamos ao final do livro, e o que a gente encontra no final do livro não é uma mensagem de amargura. Porque poderíamos pensar, não, Deus então está mostrando a dor da traição, e para a traição o que é que faz? Pancada. Deus vai se vingar desse povo. Não é isso que a gente encontra no livro de Oséias. Esse texto que nós lemos é uma das declarações mais incríveis da Bíblia a respeito do relacionamento de Deus com o homem, o relacionamento que perdoa a infidelidade. Se você prestou atenção nos versículos que nós lemos, você vai ver que Deus não está aplicando uma sentença pura e simplesmente de vingança. Não, Deus está chamando aquele povo ao arrependimento. Então, como eu disse no início, a ideia esta noite é refletirmos um pouco daquilo que não podemos nos esquecer nunca. E de tempos em tempos precisamos ter a coragem de olhar para as nossas vidas, olhar para os nossos corações e pensar, espera aí, eu de fato me arrependo do pecado? Eu estou honrando com aquela declaração que um dia eu fiz de reconhecer os meus pecados, pedir perdão e ter uma nova vida? Ou a minha vida já rodou tanto que hoje eu não estou vivendo uma vida real diante de Deus? Algumas pessoas vão defender que o crente precisa se converter diariamente. Eu não sei se devemos chegar a tanto. Isso não está aqui associado ao debate de perdermos ou não a salvação. Isso aqui está associado sobre termos uma relação sincera e real com Deus. Deus está declarando e clamando àquele povo, vocês precisam voltar-se para mim. O texto é uma declaração de, é preciso voltar para Deus. Então, individualmente, eu preciso ter a honestidade e coragem de avaliar se eu estou vivendo, neste momento, uma vida real com o Senhor. Porque se eu não estou, eu preciso fazer isso. Porque a relação com Deus é condicional, sim. Ou você está diante dele arrependido, ou você está diante dele
absolutamente entregue ao seu amor e à sua vontade, ou você está vivendo seus projetos, seus planos. E aí é uma questão de escolha e de opção. Mas se você deseja continuar constantemente, se você é igreja, se você é um servo de Deus, você precisa analisar como está o seu coração. E esse é um chamado ao arrependimento. E aqui fala de conversão. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é uma conversão. E a conversão está desenhada aqui nesse texto. Ele abre dizendo: volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Perceba que ele está falando de um retorno. E aqui, nesse momento, ele não está falando de uma questão para uma ação de prosperidade ou para que a vida mude. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa lembrar. De tempos em tempos, temos que ser honestos a respeito de um retorno espiritual do nosso próprio coração. Porque, como eu falei há pouco, não existe lugar nessa terra em que não haja algo que fique encoberto. O tempo tem o poder de ir jogando terra ali em algumas coisas do nosso coração, mesmo que a gente não perceba, e a gente esfria. O maior inimigo que a igreja carrega dentro dela chama-se apatia. Quando a apatia começa a tomar conta do nosso coração, precisamos acender desesperadamente um alerta. Porque a apatia tem um poder de nos tirar da presença de Deus sem que a gente perceba. Por isso que eu falei agora no início, né, as pessoas se acomodam. Às vezes é muito mais cômodo ficar numa transmissão em casa e não vir à igreja. E aí vê o primeiro domingo, vê o segundo domingo, e no terceiro domingo, de repente a pessoa não vem mais. Eu sempre brinco aqui com alguns, principalmente com aqueles que estão chegando. Cuidado. Você falta o primeiro domingo à igreja. O segundo domingo vai aparecer alguma coisa para você não vir de novo. E aí já são 2 domingos. E no terceiro aparece outra. Se você não prestar atenção, você fica 2 meses completamente de boa, sem aparecer na igreja. E o que vai acontecer depois? Você não quer vir mais. Acabou. Vão aparecer infinitos compromissos, infinitas situações, muito mais urgentes e mais importantes do que estar diante do Senhor. A apatia tem esse poder. As coisas vão ficando um pouco mais escanteadas. E o apelo que Deus faz ao povo naquela época é o mesmo para os dias de hoje. Volte, ó Israel. Volte, ó igreja, para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Não é um chamado a uma vida livre de problemas, uma vida estabilizada. É uma necessidade espiritual. Nem tudo na sua vida é necessidade financeira ou material. Existem coisas que às vezes a gente esquece, que são muito mais importantes. Mais importante do que o pedido da saúde, da profissão, do salário, mais importante do que qualquer outra coisa, é a nossa relação espiritual com Deus. É disso que trata o último capítulo de Oséias. Deus mostra toda a sua dor. Deus mostra toda a sua tristeza por um povo que literalmente deu as costas para ele. E mesmo assim, ele estende uma nova oportunidade. Mas o povo precisava se converter. E se você ainda não entendeu o que é conversão, a conversão acontece quando a nossa autossuficiência se quebra diante da soberania divina. Sabe o que é conversão? É quando você entende que não é você que está no controle. É quando você entende que existe algo além da sua própria vontade, dos seus projetos, dos seus planos, dos seus desejos. Enquanto você não entender que não é você quem dá as cartas, não há
conversão. E o povo de Israel tinha um sério problema com isso. E nós vivemos um tempo onde as pessoas têm um sério problema com isso. Porque nós somos ensinados culturalmente que o controle tem que ser nosso. Que é eu que estou nas rédeas. Tem um poema norte-americano que vira e mexe, surge em filmes, em livros, que fala: eu sou o Senhor do meu destino. Não é. Como diria o meme, não é não. Até porque o texto deixa bem claro que em momento algum somos nós, sabe por quê? Ou somos servos do Senhor, ou somos escravos de quem? Você ficou com medo de dizer a palavra? O texto fala pecado, você achou que eu ia falar diabo, né? Mas é a mesma coisa. Não tem mudança. Nunca é você que está no piloto, ali no volante da sua própria vida, sabia disso? Talvez você ache que está. Mas ou são as suas vontades, planos, projetos e desejos, e se elas são suas, são frutos do coração enganoso, ou é a vontade do Senhor. Simples assim. Nosso coração é enganoso. Então Oséias nos lembra a importância de refletirmos sobre isso, sobre voltarmos ao Senhor. Porque quando estamos diante de Deus, quando estamos diante do Senhor, o versículo 2 diz o seguinte: tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe: perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. Isaías 59, 1 e 2 vai dizer o seguinte: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as maldades que os separaram de Deus por causa dos seus pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. Precisamos reconhecer. Presta atenção nisso. Não importa quanto tempo você tenha de igreja, não importa quanto tempo você tenha feito a sua decisão, nós não estamos livres de deixar de reconhecer os nossos próprios pecados. A maravilha da presença do Senhor, de estar aos pés do Senhor, é porque ninguém consegue estar diante do Senhor e achar que o problema é o outro. Estar diante do Senhor reflete o nosso pecado. Todos os personagens bíblicos que tiveram o privilégio de estar diante da presença de Deus foram impactados pelo sentimento indescritível de culpa. Talvez um dos exemplos mais claros seja Isaías. Aquele texto maravilhoso de Isaías 6, que ele descreve no ano da morte do rei Uzias. Quando ele estava no templo, ele se viu diante do Senhor e ele tem uma visão maravilhosa, poética, linda, da glória de Deus que vai enchendo aquele templo. Dos seres angelicais que estão ali diante do trono do Senhor. E é uma cena absolutamente linda e assustadora. Porque os anjos que ele vê ali não são as figuras que a gente conhece culturalmente, né? Aqueles seres lindos, fortes. São seres um pouco estranhos quando você vai olhar a descrição. E eles estão ali rodeando o trono e clamando: santo, santo, santo. E Isaías está ali diante dele. E qual é o sentimento que Isaías tem no coração dele? Isaías tem o sentimento de: acabou, morri. O texto diz que ele se prostra e ele fala: ai de mim. Por que ele tem esse sentimento?
Porque diante da glória de Deus, ele entende o que Deus é e o que ele não é. E talvez o grande problema que estejamos enfrentando nos nossos dias é porque nós esquecemos exatamente isso. Nós esquecemos quem Deus é e o que ele representa, sua grandeza, majestade, soberania e amor. E também esquecemos como nós somos pecadores, falhos, que conseguimos observar absolutamente tudo que os outros fazem, mas não conseguimos enxergar o que nós fazemos. E quando ele é confrontado com isso, ele diz: ai de mim, porque eu sou um pecador. E eu moro no meio de um monte de pecador. E os meus olhos viram o Rei. Se você tem se relacionado com Deus sem se importar muito com absolutamente nada, se para você é algo absolutamente casual, talvez você tenha esquecido um pouco de quem realmente Deus é. Porque se você não consegue se importar com algumas coisas que você talvez esteja fazendo ou vivendo, é porque tem um problema aí. E talvez você não esteja tão próximo do Senhor como você acha que está. Porque se você tem vivido pecado e não mexe no seu coração, corre desesperadamente para os pés do Senhor, porque você está a um passo do abismo. Em João, inclusive, ele fala que o ideal é que o crente não peque, mas se pecarmos, o que é que nós podemos fazer? Se confessarmos os nossos, ele é o quê? Fiel e justo, para quê? Para nos perdoar. Mas o perdão precisa da confissão. Sim. Você precisa... Ah, pastor, mas Deus já sabe. Deus sabe e Deus quer que você repita. Que você diga. Assim como Isaías fez: ai de mim, que sou pecador, habito no meio dos pecadores. Os meus olhos viram ao Rei, eu vou morrer. Ele não morre, ele é levantado como profeta, mas antes dele ser levantado, tem toda uma questão simbólica mostrando que existe a purificação. O Senhor o perdoou, a sua língua é tocada ali como uma tenaz, brasa. E ali o texto diz que ele está perdoado. Mas isso acontece porque ele reconheceu-se como pecador. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque é difícil reconhecer que somos pecadores quando a gente aprendeu a justificar todo e qualquer pecado. Nos tornamos especialistas. Aprendemos a desculpar qualquer pecado. Se eu sinto inveja porque um dia aconteceu isso na minha vida, e eu sinto inveja porque eu tive isso, isso e isso de trauma, e eu sou invejoso e sou mesmo. Se eu sou adúltero é porque o meu cônjuge fez isso, isso, isso e isso, e ele não me tratou bem, ela não cuidou de mim, e eu sou adúltera mesmo porque eu não fui chamado para viver uma vida de um casamento horroroso. Se eu mentir é porque tem um bom motivo. Se eu odeio é porque me machucou primeiro. A gente tem desculpa para qualquer pecado. A gente tem justificativa para qualquer coisa. Enquanto ficarmos nos escondendo atrás de justificativas, a gente não conhece, não consegue reconhecer o próprio pecado. Então Deus está chamando o seu povo. Deus continua nos chamando, como igreja, a estarmos diante dele. A nos arrependermos, a confessarmos os pecados. São as cláusulas contratuais. Tem muita gente estudando direito nos nossos dias. Temos advogados aqui na igreja. São as cláusulas. Arrependimento, confissão. Versículo 3 tem um detalhe interessante, porque ele diz o seguinte: a Síria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos.
Vocês são nossos deuses, somente em ti os órfãos encontram misericórdia. O texto está aqui lembrando algo fundamental. Sabe qual é o problema? Quando a gente não consegue reconhecer e admitir o nosso pecado, nosso coração não se torna dependente. Queridos, uma relação com Deus exige dependência. Não dá para você se relacionar com Deus e confiar em você mesmo. Não dá para você ter uma relação real com Deus e entender que são outros fatores que te sustentam. O texto, quando fala a Assíria não pode nos salvar, ele está dizendo aqui que o império mais poderoso daquele tempo não poderia fazer nada para salvar eles. Nós vemos na história bíblica, sistematicamente, Deus humilhando toda e qualquer potência. O maior poder humano não tem nenhuma ação contra a vontade de Deus. Isso aqui é sério. Porque a dependência de Deus é algo profundo. Hoje, na experiência dos meus últimos anos de vida, eu diria para vocês que de 2007 para cá, minha vida mudou completamente, e já fazem alguns dias. Eu diria para vocês que hoje nós entramos de maneira oficial em uma das coisas que eu mais detesto na minha vida. Mas assim, detesto com força. Não estou falando de pessoa, não estou pecando. Antes que você ache que sou hipócrita. Eu posso dizer para vocês hoje que com todas as minhas forças, devido a tudo que tenho vivido nas últimas décadas, eu detesto o período eleitoral. Começou hoje. Hoje é todo tipo de meme, é número para todo lado. Até quem não gosta de matemática, junta número, faz música, faz rima. Gente, eu cheguei num estado que me dá aflição. Nada contra a questão de você exercer a sua cidadania. Eu quero dizer para você que isso não se trata de cidadania. Mas eu quero dizer que tem muito crente achando que o que vai mudar a sua vida são esses próximos meses. O texto diz, uns confiam em cavalo, outros nas carruagens. Se fosse ser moderno nesse tempo, ia dizer, alguns esperam deputados, outros senadores, alguns governadores e outros prefeitos. Mas a vitória vem do Senhor. Não é um partido político que vai mudar a sua vida. Pastor, mas é o que vai garantir o meu emprego. Não é um cargo político que vai sustentar a sua vida. É isso que o texto está falando. A Assíria não pode nos salvar. Quem sustenta o crente é Deus. Como Deus vai fazer é com ele. Mas não viva a sua vida como se tudo dependesse disso, porque você depende do Senhor. Ou você acredita, descansa e confia, ou a ansiedade vai continuar destruindo o seu coração. O texto está falando sobre isso. Precisamos aprender a reconhecer a dependência de Deus. Se Deus não for o centro, Ele não é nada. É isso que Deus está falando ao povo. É isso que Deus está lembrando para aquele povo idólatra, para aquele povo infiel. Se arrependam. Olhem para mim, lembrem-se de mim. E o texto diz coisas maravilhosas. Os versículos de 4 a 7 mostram aí como vale a pena servir a Deus. O texto fala coisas lindas. O texto diz, eu curarei a sua infidelidade, eu os amarei de todo o meu coração, serei como orvalho para Israel. Deus está aqui dizendo, eu cuido de vocês.
Tem coisa mais incrível do que saber que o Rei do universo, aquele que sustenta absolutamente tudo, olha para a gente e diz: eu vou cuidar de vocês. E sabe qual é a comparação que ele usa? É o orvalho. E isso aqui é poético, isso é bonito, principalmente quando a gente está falando da região seca como é Israel. O orvalho seria aquilo que nós conhecemos como sereno. Sabe? A aguinha que cai no escuro aí, nas madrugadas. Você sabe qual é a função que o sereno, que o orvalho tem? É uma função indispensável na natureza. Não é nada extraordinário a princípio, mas é algo vital que acontece todo dia. Que recarrega uma terra seca. Que é responsável por aquela grama que cresce. Pelas flores que vão brotar. Você pode ficar aguando sua planta o quanto você quiser. Se não tiver questão natural, não vai. E Deus está aqui dizendo: serei como orvalho. É a graça de Deus que opera de maneira discreta muitas vezes. A relação com Deus não é marcado por grandes mega milagres. Sabia disso? A relação de Deus é marcada pelas pequenas coisas, pelos pequenos detalhes, por coisas que às vezes nós nem observamos. É a graça de Deus agindo em tudo, nas grandes e nas pequenas coisas. É por isso que o texto está falando aqui de que a relação é essa, como orvalho. E olha que a gente está falando de um Deus que já havia mandado fogo do céu, aberto o mar, feito sair água do meio da rocha, um monte de coisa miraculosa. Mas quando ele está descrevendo o relacionamento dele ali, ele está dizendo: eu vou ser como orvalho para vocês. Aquela coisa de todos os dias. Deus escolhe nos dar algumas coisas que às vezes a gente não valoriza, mas que mostra o seu cuidado integral. Tem um negócio chamado maná. O maná é absolutamente incrível. Mas o maná está relacionado no dia a dia. E a gente tem dificuldade de valorizar as coisas que acontecem no dia a dia. Porque as coisas do dia a dia se tornam rotina e às vezes a gente acha até que é chato. O que era o maná? O maná era o sustento do Senhor que caía do céu. Todos os dias. Deus sustentou aquele povo por 40 anos com o maná. E sabe o que o povo fazia de tempos em tempos? Reclamava do maná. Eita, mas só tem esse maná, hein? Que coisa chata. O povo está no meio do deserto. No deserto não tem nada. E Deus está literalmente fazendo chover do céu o sustento, e o povo olha para aquilo e reclama. É mais ou menos como a gente, você já reparou? Uma característica do ser humano em qualquer lugar. A gente está aqui nesse tempo quente, né? Calor. Está quente. Aí quando a gente encontra, o que é que a gente fala? Eita, mas está quente. Que calor, meu Deus, vou morrer. Esse ano está pior que o outro. Todo ano está pior que o anterior. Já reparou? Essa é a palavra. Né? A gente está aqui caminhando para o final de agosto. Eu falei assim, esse BR-Obro a gente tem que mudar a sigla, porque muito antes de setembro o negócio já está lá no máximo. Se passar 2 dias chovendo aqui, a gente sabe que a nossa cidade é chique, é como Veneza, então quando chove os rios sobem e a gente anda de barco pelas ruas. Né? Se chover 2 dias, a gente vai falar o quê? E também não para de chover. Essa chuva é terrível. O que eu faço agora? Quando esfria um pouco, meu Deus, que frio. Um dos maiores problemas que a gente tem aqui, em qualquer sala, inclusive aqui no templo, é o ar-condicionado. Todo domingo, presta atenção, todo domingo eu escuto alguém dizer: pastor, mas estava quente lá dentro. Todo domingo alguém vira: pastor, esse frio a gente não aguenta, pastor, eu não consigo ficar sentada. Todo domingo alguém diz que o ar está ruim, alguém diz que o ar está gelado demais. Todo domingo. Porque é assim.
Nós temos a tendência, na verdade, de reclamar, não de agradecer. Deus mandava o maná todo dia para o povo. E ainda dizia assim, ei, não é para juntar, não. Peguem o que vocês quiserem, o quanto vocês quiserem. É igual aquele negócio que às vezes os pais falam assim, não vai deixar nada no prato. Tem restaurante aí até que cobra taxa, né? Se deixar no prato, você paga uma taxa de desperdício. Deus diz, coma à vontade, mas não coloque nada no prato, você não vai comer, porque senão a coisa fica séria. Não junta, porque se juntar vai estragar. Por que o povo queria juntar? Se o povo estava com a barriga cheia. Qual que era a motivação do povo em juntar maná? O que você acha que era? Era fome? Não. Era medo de no dia seguinte não aparecer. O povo juntava e queria juntar o maná porque eles estavam dizendo, nós não acreditamos que Deus vai mandar amanhã. É o coração humano. A gente tem dificuldade de acreditar que Deus está cuidando da gente. E Deus está aqui falando para o povo, eu vou sarar vocês, eu vou cuidar de vocês. Mateus 11, 28, no Novo Testamento, Jesus vai dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. A promessa. Mas aí a gente chega diante do Senhor. Mas a gente não consegue largar o fardo que está pesando nas nossas costas. Porque lá no fundo a gente tem dificuldade de acreditar que Deus realmente vai se importar com a gente. Imagina, Deus tem tanta coisa para fazer. Ele vai mesmo lembrar de mim. Lembra e te chama pelo seu nome. Dependência de Deus é algo que mexe assustadoramente com a gente. Nós temos pessoas, muitas pessoas aqui em qualquer lugar, que estão sofrendo assustadoramente com a ansiedade. Eu fico com o coração partido porque tudo que eu posso fazer é orar, é falar algo, mas essa ansiedade só se resolve no dia que a gente entende e coloca diante do Senhor, acreditando que Ele está cuidando de nós. Deus prometeu cuidar de nós. Ele usa algumas metáforas simples, ele fala que eles florescerão como o lírio e a beleza será como a da oliveira. Coisa simples e bonita, a beleza da flor, a rapidez. Sobre o florescer, Deus tem o poder de nos fazer florescer muito rapidamente. E quando Ele está falando aqui sobre a beleza como da oliveira, está falando do tempo. A oliveira era o que dava o azeite ali, eles conseguiam fazer o azeite, que era algo absolutamente importante, que durava. Percebe como Deus está falando aqui sobre isso? Os versículos de 8 a 9 vão falar sobre o cuidado de Deus. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como uma árvore sempre verde. Todos os seus frutos vêm de mim. Quem for sábio, entenda estas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos. Coisa linda. Mas olha a última observação do versículo. Mas nesses mesmos caminhos, os pecadores tropeçam e caem. Deus está aqui pedindo, deixa eu cuidar de vocês. Se vocês permitirem que eu cuide de vocês, as coisas acontecerão, florescerão. E esse caminho será bom. Mas se vocês quiserem caminhar da mesma maneira como vocês vêm caminhando, o caminho será ruim. Esse é um apelo que o Senhor está fazendo
ao povo, a um povo infiel, a um povo autossuficiente, a um povo ruim, mas um povo que Ele ama. O mesmo recado, a mesma palavra que Deus está dando a nós, como seus filhos, como igreja, como pessoas. Deus continua dizendo: vinde a mim. Mas assim como eu abri a mensagem falando sobre ser condicional, eu vou terminar lembrando que é condicional. Existe uma condição para servir ao Senhor. Deus deseja cuidar das nossas vidas, mas Ele não cuida de qualquer maneira. Ou entregamos verdadeiramente, ou não entregamos nada. E aí é o que o texto diz: os nossos pecados nos derrubam. Lembra do que eu falei? Pecado não é só aquilo que você bate o olho e diz: que coisa horrorosa. A autossuficiência é um pecado terrível. O egoísmo. Algumas coisas que a gente nem acredita que estão no nosso coração, mas se revelam na nossa relação com Deus, ou na nossa falta de relação com Ele. O chamado de Deus para o povo, no último capítulo de Oséias, é um chamado ao arrependimento. É um chamado à conversão. É um chamado à mudança de vida. É Deus estendendo a sua graça e o seu perdão. É Deus dizendo: você fez tudo isso, é verdade, mas ainda é possível. Ainda existe oportunidade. Não acabou. Mas nós precisamos reconhecer e nos arrepender. Como é que está o seu coração diante do Senhor? Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui. Enquanto eles começam, quando a gente começa a ouvir uma canção, eu queria que você refletisse sobre isso. Seja sincero, examine o seu coração. Todo domingo eu estou falando isso. Todo domingo eu estou dizendo: pensa aí um pouquinho. Olha de verdade, seja sincero. Tem coisa que você precisa confessar ou não tem? Se tem, confessa. Você que veio aqui essa noite exclusivamente por um ato mecânico. Você que veio como um compromisso social. Você que talvez tenha chegado aqui porque não tinha mais nada para fazer. O que é que te traz a presença de Deus? O Senhor deseja de fato mudar a nossa vida, caminhar, carregar, curar. Mas enquanto a gente não reconhecer, colocar assim: olha, é verdade, pai, eu sou pecador mesmo. Enquanto isso não acontecer, não tem relação com Deus. Como é que está a tua relação com Deus? Seja sincero com você mesmo e responda essa pergunta. Deus é o primeiro na sua vida? Você não vai responder para mim não, responde para Deus. Fala agora, seja sincero. Se Deus é o primeiro na sua vida, você ora assim: Senhor, obrigado pelo privilégio de te servir. Mas se você tiver dúvida que se Ele é o primeiro, isso já é uma resposta. E se você sabe que Ele não é o primeiro, pede perdão agora, reconhece. Seja sincero com Ele, não é comigo, é com Ele. Você está vivendo como se Deus realmente estivesse cuidando de você? Ou seu coração está desesperado, angustiado? Você está aí desesperado: ah, meu Deus do céu, se o resultado da eleição for outro, eu estou morto. É Deus que está cuidando de você? Ou é o teu emprego?
Você é dependente de Deus, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu neto, do seu emprego, do seu curso, da sua profissão, do seu carro, do seu celular. Você é dependente do quê? Se não for de Deus, abre o teu coração para Ele. O mesmo Deus que deu uma nova oportunidade no tempo de Oséias para um povo que machucava e que traía, é o Deus que está aqui dizendo: eu estou aqui, bora lá, bora começar de novo. Pastor, eu já fiz isso, faz de novo. É a sua relação com Deus, não é comigo. Fala com Deus agora, feche seus olhos. Feche seus olhos. Não tenha medo. Tem gente que fica com medo. Eu não vou fechar meus olhos, não. O que esse povo vai fazer? A gente não vai fazer nada. 30 segundos agora. Reflete. Pensa no que você ouviu. Santo Deus, a Ti seja toda a honra e toda a glória, Pai. Pai, eu Te louvo pela Tua santa palavra. É uma palavra que nos confronta, nos constrange, mas ao mesmo tempo é uma palavra que traz profundidade a tantas coisas. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece todas as minhas falhas, o Senhor conhece os meus defeitos, as minhas tristezas, as minhas mágoas. E o Senhor continua me amando. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, desde o mais novo até o mais experiente. O Senhor conhece cada falha aqui dentro desse templo. O Senhor conhece cada falha de caráter, cada pecado escondido, coisas que as pessoas jamais imaginarão. O Senhor conhece. E o Senhor continua nos amando. Então eu Te agradeço, Pai, por esse amor incondicional, por esse amor que nós não conseguimos sequer compreender. E o Senhor sempre nos dá oportunidades. Pai, o Senhor está ouvindo a oração de cada um aqui agora. Se existem pessoas que estão quebrantadas, clamando misericórdia e perdão, escuta a oração do Teu povo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Mas, Pai, acima de tudo, nos dá consciência. Pai, desperta os nossos corações. Pai, se existem pessoas que estão carregando a apatia no coração, Pai, quebra isso. Desperta novamente. Nos dá o senso de urgência, nos dá o senso, Pai, de querer trabalhar para o Senhor, nos dá o senso de querer estar diante do Senhor. Derrama, Pai, arrependimento sobre os nossos corações. Pai, sem arrependimento a gente não faz nada. Quebra a frieza que cerca o nosso coração. A Tua palavra diz que sem o Teu Santo Espírito não há arrependimento. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Pai, o Senhor conhece cada um que aqui chegou. O Senhor sabe quem veio visitar. O Senhor sabe quem está passando por luta. O Senhor sabe quem está aí magoado. O Senhor sabe de tudo. Que o Teu Santo Espírito esteja agora correndo nos nossos corações, trazendo quebrantamento. Que seja, Pai, o óleo que traga novamente hidratação, aquilo que já está congelado, endurecido. Pai, que nós não sejamos como o povo que se tornou infiel, mas que sejamos como aqueles que se prostraram diante do Senhor. Então, perdoa os nossos pecados, reaviva os nossos corações, nos dá o senso de urgência
nos ajuda a fazer a tua vontade. Ouve a oração do teu povo. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém.